Depois da visita ao príncipe no Palácio Imperial, Erin ficou curiosa com a presença de Lucílio em sua mansão no Zeta. Ele estava bem confortável, dando na boca o próprio lanche dela. Ela perguntou o que ele fazia ali e ele, muito orgulhoso, disse que agora era o mascote dela e que viveriam juntos para sempre. Erin quis saber também onde estava Babá, a responsável por trazer seus lanches. Lucílio explicou que pediu à moça para levar os lanches no lugar dela e ela aceitou. Mas na real, ele hipnotizou a Babá que nem lembrava mais o que tinha que fazer. Parece comigo quando estou arrumando a casa. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pomar. Chegamos nos capítulos finais dessa obra e espero muito likes e comentários para comemorarmos o fim da nossa viagem, a primeira temporada da nossa suposta Dragão Rosa. Se você caiu no portal sem saber de nada, segue a nossa playlist e comece a viagem do início, ok? Depois, voltem aqui e nos sigam, pois o portal abrirá em... Continuando o papo com Lucílio, o garoto perguntou como estava a saúde do príncipe. Erin demonstrou toda a sua preocupação, explicando que ele havia melhorado da infecção graças ao remédio feito pelo irmão Callum. No entanto, o príncipe ainda estava muito doente e parecia debilitado. Percebendo que Erin estava realmente preocupada com o estado do príncipe, Lucílio pediu para ir vê-lo junto com ela. Só que Erin ficou preocupada porque o príncipe não estava recebendo visitas. Porém, lembrou-se de uma pergunta do príncipe sobre ele, e mesmo que Enoch tivesse ameaçado tirar a vida de Lulu, o visse novamente, Erin considerou que Enoch talvez estivesse interessado em revê-lo. E sinceramente, eu acho que Erin não é muito boa em entender os sinais, né? Ela confirmou que pediria autorização para eles irem juntos. Erin recordou daquela visita feita a Enoch. O príncipe a comparou com outros nobres que olhavam para ele com pena, mas ela negou. Disse que só queria vê-lo bem. No entanto, aquele jeito bem parecido com o do avô dela, o príncipe virou-lhe as costas, encerrando o assunto, e até disse que não deveria nem ter tocado no tema, porque ela não entendia era de nada. Quando Erin pediu autorização para poder visitá-lo novamente, ele questionou o motivo. Disse que se fosse para trazer mensagens positivas demais, era melhor nem sequer ir. Mas quando ele estava prestes a ir embora, achando que não poderia visitá-lo outras vezes, Enoch simplesmente mudou de ideia. Pediu que pelo menos ela trouxesse um presente em sua próxima visita. E ainda mandou que ela se portasse como um humano, porque agora ela era um Ethan. O que significava que ela não precisava mais ser um mascote, como seu pai acha. Mais tarde, enquanto liam a novela no pátio da mansão, ela simplesmente estava lendo a própria história. Uma empregada passou por ela e a cumprimentou. O cabelo da empregada lembrou muito o doidinho do Richard para ela. Mas visitá-la até agora nada, né, querida? Erna se aproximou dela avisando que um livro havia chegado do Palácio Imperial. Era um livro sobre plantas que ela queria ler, mas que o imperador havia levado consigo. Erna comentou como ela estava se empenhando de verdade para ajudar o príncipe. Aproveitando o assunto, Erin quis saber se o pai sabia algo sobre a doença de Enoch. Erna explicou que, apesar dos melhores médicos frequentarem o Palácio Imperial, nunca descobriram que doença era aquela. No entanto, comemoravam cada ano que Enoch conseguia sobreviver, mesmo sem um tratamento específico. Ele começou a divagar que depois dos últimos acontecimentos, como ter contraído outro problema de saúde, talvez o garoto dessa vez, não fosse em frente. Mas antes mesmo de conseguir terminar a frase, ele notou a ansiedade nos olhos da filha e resolveu dizer o oposto. Garantiu que Enoch sobreviveria como todas as outras vezes, e que ele também buscaria ajuda assim como ela. Erin percebeu que o comportamento de Erno mudou completamente. Se fosse o Erno do passado, ele provavelmente diria que Enoch ia dessa para melhor, sem sentir nenhum remorso. Porém, dessa vez ele ficou preocupado com a reação dela e quis animá-la e até torceu pelo bem de outra pessoa, oferecendo-se para ajudar. Erin começou a acreditar que, de fato, ele agora a considerava parte da família. Erno comentou também como não gostou nada de saber que ela teria um tutor homem. Porém, como não teve escolha, acabou aceitando. Erin ficou curiosa para saber quem seria seu professor em estudos para nobres. Logo, passamos para o primeiro dia de aula dela com ele. Erin ficou assustada porque ela sabia quem era aquele garoto. Tendo lido a novela, sabia que ele deveria estar envolvido na vida de sua prima irmã, Charney. Mas por algum motivo agora estava ligada a ela. Elliot Horn, ou High Rosemet, não era um garoto qualquer, era o dono da maior guilda do submundo. Ele, que adorava colecionar bestas mágicas e pessoas, foi o responsável por sequestrar ela e Enoch para o leilão organizado por ele. Ele se apresentou para ela seguindo o mesmo roteiro da novela, tropeçando, pedindo desculpas e dizendo as mesmas frases destinadas a Charney.
Sua identidade como tutor era falsa e Erin não conseguia entender por que o maior vilão da história estava atrelado a ela e não a protagonista. Ainda assim, ela entrou no jogo dele. Ele começou um pouco sobre si, fingindo ser um menino inocente de apenas 14 anos e pediu que ela falasse um pouco sobre a sua vida. Erin, por sua vez, contou que tinha 5 anos e comentou que era um largato metamórfico. Revelou que tempos atrás sua cauda havia aparecido e não queria se destransformar novamente. Por isso ela estava com ela à mostra. O professor demonstrou total apoio a ela em exibir sua cauda de lagarto sem se preocupar, citando que era linda, tanto o tamanho quanto a cor rara, que era um rosa com branco. Comentou ainda que ela lembrava ele alguém. Ele falava com aquela empolgação típica de um caçador, o que deixou ele bem desconfortável. Depois de acertar os planos de aula, com Erin escolhendo alguns assuntos de uma idade mais avançada do que a sua, para a estranheza do garoto, Elliot pediu para tocar a cauda de largato dela. Erin recusou, dizendo que não gostava que tocasse nela, mas o garoto insistia, apelando para uma carinha inocente e até chorando. Contudo, sabendo que ele era um colecionador de seres como ela, Erin respondeu que nem tudo era possível conseguir com lágrimas. O rapaz voltou a si, pediu desculpas e até encerrou a aula no dia. Antes de sair, perguntou se eles já não se conheciam mesmo. Ela negou, então ele saiu tropeçando na porta, fingindo ser desajeitado. Eu não posso nem julgá-lo se ele for desastrado mesmo, porque eu sou uma criatura que vive porque Deus e o universo quer. Porque eu vivo me esbarrando, caindo, tropeçando, me prendendo em cada coisa. De longe, Lucília avistou o novo tutor de Erin e percebeu uma energia estranha ao redor dele, além do cheiro bem forte de ketchup humano. Nosso sacerdote maluco estava pesquisando algo sobre demônios e parecia que isso tinha alguma relação com Elliot. Enquanto isso, a noiva de Enoch estava a caminho do Palácio Imperial para visitá-lo. Ela perguntou à sua babá sobre o estado de saúde do príncipe e a funcionária respondeu de forma otimista, dizendo que, embora ele não apresentasse sinais de melhora, também não estava piorando. A garota perguntou se ela acreditava que ele se curaria um dia e a babá afirmou com convicção que sim, pois a noiva estava rezando por ele todos os dias e até o visitava. Isso acalmou a garota, que conseguiu convencer o pai a deixá-la visitá-lo naquele dia. Mas no fundo, a babá estava feliz por ela estar de bom humor, ao contrário do dia anterior, quando estava abalada pela situação do noivo. E parece que ela é do tipo que quando está irritada é insuportável. Uma funcionária do palácio, designada para observar e atender ao príncipe, assustou-se ao ouvir barulhos vindo do quarto dele. Ele recebia a visita de Erin e de Lucília, e estava muito irritada ao ver a cara do segundo, lembrando-se de como ele o havia jogado no pátio como saco de batatas na noite que ele foi salvo do leilão. Erin tentou mudar o assunto, avisando ao príncipe que o imperador havia permitido que ele passeasse no pátio da mansão e que ele não precisava mais ficar restrito ao quarto. Embora Enoch não acreditasse, Erin confirmou que era verdade. Quando Lucília comentou que ele finalmente poderia respirar ar fresco, Enoch rejeitou a ideia de acompanhá-los, dizendo que não brincava com crianças. Lucília lembrou que ele também era uma criança e Erin só reforçou isso. Irritado, Enoch pegou a almofada e jogou na direção de Erin, acertando seu rosto. Lucília pegou a almofada que ele jogou em Erin e jogou de volta no príncipe. Isso deixou Erin desesperada, com medo dele ser punido por conta da confusão. Os dois começaram a briga de travesseiros, que chamou a atenção de vários outros empregados que foram espiar na porta. Nesse momento, chega a noiva de Enoch, acompanhada da governanta da mansão, querendo saber o que estava acontecendo naquele corredor. Nesse momento, sai Enoch do quarto, pronto para passear com Erin e Lucília, rindo porque um dos travesseiros que ele jogou abriu e soltou penas por todo lado e grudou no cabelo e nas roupas de Erin. Mas disposto, após tanto rir, para surpresa até dos empregados que só ouviam mal-humorado, ele perdeu o sorriso assim que viu a noiva no corredor. A garota, incomodada por ver Enoch alegre na companhia de outras pessoas, comentou que havia marcado talvez o dia errado para visitá-lo, já que ele tinha companhia. Ele não respondeu nada a ela, apenas permitiu que ela continuasse indo embora. Antes de ir, ela parou para dar um recado a Erin e a Lucília, mandando que eles procurassem o lugar deles e aprendessem a se comportar, insinuando que eles não estavam no mesmo nível que ela e Enoch. Erin inicialmente não sabia quem era a garota, mas depois ela recordou. Era Lilian Daisy, a futura viúva de Enoch. Após a morte do garoto, ela se aliaria ao imperador para causar o terror em vingança pelo que aconteceu. Em resumo, era mais uma vilã que ela estava se envolvendo na história. Na novel, vemos um pouco sobre o que aconteceu com Enoch, que foi conferir se o céu tinha pão muito cedo. Quase ninguém lamentou a sua morte, exceto a sua família.
Isso porque ele sempre teve esse comportamento arrogante, fazendo com que todos acreditassem que caso sobrevivesse e se tornasse o sucessor ao trono, ele seria um tirano. Ao ouvir esses rumores, Lilia, que estava muito apaixonada, ficou muito furiosa. Para honrar a memória do seu amado, ela decidiu ser o que todos esperavam dele, uma tirana. Como viúva do príncipe, ela usou seu poder, junto com o pai dele, para se tornar a figura autoritária e arrogante que todos esperavam. Porém, isso culminou na rebelião do povo contra ela e o imperador. Eren, tentando evitar esse futuro, queria salvar Enoch e fazer ele viver uma vida normal, junto com Lilian. Sabendo que ambos se amavam, Eren tentou convencer Lilian a ir com eles tomar chá no jardim. Enoch fazendo o dengoso e não ajudando muito, apesar de também querer a presença da amada lá, ficou na dele. Mas Eren, com sua fofura, conseguiu convencer a garota. Quando Lilian disse que a agenda estava livre, dando a entender que era só Enoch chamar, Eren queria que o príncipe fizesse ou falasse alguma coisa, convidando a moça. Mas esse ficou todo tímido, alegando que ela não teria tempo para isso, já que não era uma desocupada como Eren. E foi Lucílio que deu um tapão nas costas do príncipe e incentivou ele a convidar Lilia. Gente, eu já falei aqui que eu só tinha Lucílio, né? Ele é doido, mas é um doido muito legal. Só ele para desrespeitar o príncipe e sem medo de ser degolado. Tomando coragem, nós convidou Lilian para o chá no jardim e ela ficou emocionada por poder participar de algo com ele. E nós também estava feliz por passar um tempo com sua amada. E eu não sei se esse casal é fofo ou preocupante. Dois possíveis tiranos juntos. Enquanto isso, lá na mansão Eta, Charney cochilava enquanto fazia pelúcias de Eren. Quando ela acordou, ela contou para a babá que teve um sonho estranho onde ela liberava uma rebelião. A babá perguntou se ela tinha algum interesse nisso, mas Charney respondeu que não, dizendo que seu único interesse era Eren e que só por ela faria algo assim. E é meio estranho, né? Ela tá recordando coisa da novel, ela já achou estranho todo mundo gostar de Eren. Essa protagonista tá meio fora da caixinha aí, né? No jardim do palácio, Lilia leu um trecho de um livro com perfeição e Eren a elogiou pela ótima leitura. Enoch, sem saber como fazer um elogio normal, decidiu atacar Eren por sua falta de habilidade em conhecimentos básicos da nobreza. Curiosa com a interação entre eles, Lilia perguntou como os dois se conheceram. Eren quase revelou sobre o sequestro de Enoch, mas ela, só que o olhar fulminante do príncipe a fez inventar que foi uma conferência acadêmica, embora não lembrasse o local exato. Enoch então soltou um "você não precisa saber disso" para Lilia, deixando visualmente triste. Eren percebeu o motivo de tantos mal-entendidos entre eles. Enquanto um esperava iniciativa, o outro era um cavalo que só sabia da coisa. Foi aí que Lucílio, o sem noção de ouro, revelou tudo sobre o sequestro de Enoch, como ele e Eren se tornaram amigos, para desespero de Eren e de Enoch. E não o suficiente, ele ainda completou dizendo para Lilia que ela não podia contar para ninguém porque era confidencial, sendo que ele acabou de contar. Enoch, furioso por ter sido constrangido na frente de Lilian, ameaçou chamar os guardas e insultou o Lucílio, chamando que ele era apenas um plebeu. Porém, com sua elegância natural, que foi elogiadíssima por Lilian, Lucílio deu uma resposta à altura, dizendo que já estava na hora de Enoch parar de ser orgulhoso e ser mais honesto, antes que fosse tarde demais. Eren, tentando conter o caos, disse que seu pai a esperava mais cedo e arrastou Lucílio dali. Antes de ir, ela convidou Lilian para outro chá dali a 2 dias. Enoch, usando o conselho de Lucílio, convidou Lilian para aparecer sempre que quisesse, embora não tenha admitido que gostaria de ficar sós com ela. E ver os dois se dando bem deixou Eren bem contente. Finalmente, Eren descobriu que ela foi adotada pelo Duque Colin, pai de Richard, e ficou chocada, já que ele nunca contou sobre a adoção, apenas expressou interesse em tê-la como filha. Ao questionar Erno sobre a visita à casa dos Colin, ela perguntou também se ele tinha visto o filho do Duque. Erno, surpreso, negou saber algo sobre isso, e ficou curioso como a filha sabia sobre ele ter um filho. Eren então explicou tudo sobre Richard e o orfanato, mas a única coisa que passou pela mente de Erno foi: minha filha está envolvida com outro garoto. Ele sequer tinha aceitado o tutor, que era um homem, e a filha agora conhecia outro. Isso porque ele estava desconsiderando Lucílio como gente, né? Sem saber que o que ele devia mais se preocupar foi o que ele mesmo levou para dentro de casa, que era Lucílio. Durante a conversa, Erno notou que Eren segurava um livro sobre ervas e plantas. Ela explicou que estava em busca de algo que pudesse curar Enoch,
mas era difícil, pois ninguém sabia a verdadeira natureza da doença. Eno mencionou a dragônia, uma planta lendária capaz de curar qualquer enfermidade, mas que só existia em registros antigos. Ele acreditava que somente animais lendários poderiam recriá-la. Determinada, Erin decidiu que faria de tudo para que essa planta salvar nós, custasse o que custasse. Albel recebeu uma carta de Erin explicando algumas coisas. Segundo ela, estava mal por não visitar Richard, mas foi uma escolha dela mesma. Ela não poderia visitá-lo ainda apenas quando fossem adultos, pois ela tinha alguns segredos que ainda não poderiam ser revelados, mas pedia que ele acreditasse que ela queria o bem do amigo. Tá difícil, viu, Erin? Na carta, ele explicou que fazia parte da família Ethan e que tinha parado no orfanato por um mal-entendido, mas que as coisas haviam se resolvido. Ela também relatou como estava sendo a sua estadia na mansão, convivendo com os irmãos e a prima, e mencionou que estava tendo aulas até com o tutor, achando muito divertido estudar. Pediu que Albel não se preocupasse com seu urso de pelúcia, porque agora ela tinha vários por lá, e também falou sobre a sua busca pela planta chamada dragônia, e pediu que ele, se soubesse algo sobre ela, contasse. Perguntou também sobre as crianças do orfanato e prometeu visitá-las algum dia. Finalizou a carta dizendo que se Richard estivesse feliz, ela também estaria, pois desejava o melhor para ele. E é claro, desejou que Albel também fosse feliz e saudável. Albel ficou contente com os esclarecimentos, mas ainda a considerava uma garota um tanto estranha. E não mentiu, né? Eu não entendo o jeito de pensar dela, sinceramente. Por outro lado, Elliot Orne acreditava que Erin era um dragão. Os dragões eram uma espécie rara que uma vez lideraram o Império de Oriad, onde eles moravam, e eles possuíam uma força incrível, mas desapareceram há milhares de anos devido à ambição dos humanos. Quando um dragão nasce, ele deixa apenas um ovo em toda a sua vida. Quando esse ovo eclode, a primeira criatura viva que o filhote vê é reconhecida como seu pai e sua mãe. Dragões têm uma obsessão cega por agradar seus pais, o que torna seu poder altamente desejado. Muitos buscavam ovos de dragões com o objetivo de controlar essa lealdade absoluta. Por suspeitar de Erin, Elliot mantinha até fotos raras dela transformada, mostrando suas pequenas asas. Como ele conseguiu, não sei. A família Ethan tinha uma ligação com dragões, no entanto, os dragões que conviviam com eles começaram a brigar entre si e acabaram se destruindo. Os poucos sobreviventes decidiram desaparecer, restando apenas um ao lado da família. Esse dragão foi o responsável por estabelecer o pacto que deu poder à linhagem dos Ethan. Nesse pacto, o primeiro Ethan recebeu a promessa de proteção eterna para toda a sua linhagem, e o dragão profetizou que um dia nasceria um descendente que seria o próprio dragão. Elliot tinha uma enorme suspeita de que Erin fosse esse descendente, mas acreditava que ela ainda não havia criado um vínculo com os Ethan, e ele planejava aproveitar essa brecha para ter controle sobre ela. Elliot ordenou que seu subordinado investigasse tudo o que ele pudesse sobre a família Ethan. Mais tarde, Elliot se lembrou de algo também marcante na sua vida, e que as palavras ditas por Erin no seu encontro com ela, de que chorar não resolveria nada, foram as mesmas palavras que seu irmão havia dito para ele no passado durante uma tragédia. Naquele momento, seu irmão afirmou que apenas eles mesmos poderiam se ajudar. E assim termina a nossa jornada pelo mundo da suposta menina dragão rosa. Será que Erin é mesmo dragão ou é tudo isso um grande mal-entendido? Me contem aí nos comentários. Vocês acham que Erin está apenas sonhando, em coma, ou ela realmente foi chamada para esse mundo como uma missão especial? Ah, e para quem tá curioso, a segunda temporada já saiu, tá? Quem sabe um dia não voltamos a explorar essas viagens. Por hoje eu me despeço por aqui, não esqueça de curtir o vídeo e deixar seu like. Bye, bye!